Vamos aqui para a avaliação da solvabilidade. Parece aqui um palavrão, mas isto é apenas a avaliação da possibilidade ou não de vocês poderem ter um crédito. Isto, ou seja, nos rendimentos, filhos, maridos, pronto, tudo aquilo que eles pedem para fiadores, tudo aquilo que eles pedem para avaliar também se vocês são capazes de cumprir o crédito até ao final. Antes de conceber o crédito ou de aumentar o montante total do crédito já contratado, a instituição de crédito deve avaliar a capacidade do cliente bancário para cumprir as obrigações que pretende assumir. Ou seja, deve avaliar a sua solvabilidade, que foi aquilo que já vos expliquei. Mais uma vez está aqui os decretos-leis. As instituições de crédito não estão obrigadas a avaliar a solvabilidade do crédito quando o contrato em causa tenha em vista prevenir ou regularizar situações de incumprimento de outros contratos de crédito, por exemplo, através da conciliação e refinanciamento de contratos. Isto aqui determina quando quando temos outros créditos, até com outras instituições. Na avaliação da solvabilidade, as instituições podem ponderar sobre a idade, a situação profissional, rendimentos e despesas regulares, informação constante de bases de dados das responsabilidades de crédito, se possuem dívidas ou não, responsabilidades de crédito do Banco de Portugal, pronto, que é quando temos falhas no cumprimento do crédito, é no Banco de Portugal, no pedido de responsabilidades do Banco de Portugal que se vê. Circunstâncias futuras que possam ter um impacto negativo na sua capacidade para cumprir o contrato de crédito. Aqui, muitas das vezes, eles implicam com os contratos profissionais que nós temos. Se não temos contrato efetivo, é melhor esquecermos. Também devem ponderar o impacto na capacidade do cliente bancário para cumprir as obrigações de uma eventual redução no nível de rendimento após a idade da reforma, o potencial aumento de despesas decorrente de necessidade de assegurar o pagamento de outras dívidas das quais o fiador ou o avalista, um possível aumento do valor da prestação resultante dos aumentos das taxas de juros dos contratos de crédito, taxas de juros variáveis ou mistas, e na variação no valor das prestações a pagar na vigência dos contratos de crédito em que as partes acordem períodos de carência no pagamento de juros. Aquilo que eu já vos falei, pode haver, por exemplo, no início do crédito, não pagamos os juros e depois os juros são acumulados para a parte final do crédito. Informação para o consumo, informação geral, isto já vimos aqui no slide anterior, aqui também. Como é determinado o rendimento do cliente bancário para efeitos da avaliação da solvabilidade? Ora, nos rendimentos recebidos, no caráter regular dos tais auferidos, de salários, remunerações de prestação de outros serviços, por exemplo, se temos casas arrendadas e afins. A instituição de crédito deve ter em consideração o rendimento oferido, no mínimo, nos 3 meses anteriores. Quando esteja em causa créditos e montantes inferiores a 10 salários mínimos nacionais ou um aumento temporário por um período inferior a 3 meses, o montante total do crédito, as instituições podem recorrer a métodos indiretos para avaliar a solvabilidade dos clientes. Ou seja, neste caso, as instituições podem avaliar a solvabilidade dos clientes bancários com uma estimativa do nível de rendimentos. Portanto, de tudo aquilo que têm de rendimentos, fazem uma estimativa para terem por base o que é que vocês oferem. Devem ponderar também na avaliação da solvabilidade do cliente bancário um montante razoável e prudente destinado às suas despesas regulares e não deve assumir uma redução futura dessas despesas do cliente bancário. Na determinação destas despesas, a instituição deve considerar as despesas de natureza pessoal e familiar,
além de encargos associados ao cumprimento de obrigações decorrentes do contrato de crédito em análise e das obrigações assumidas no âmbito de outros contratos de crédito. E quando estão em causa créditos e montantes inferiores aos tais 10 salários mínimos nacionais ou um aumento temporário. Por exemplo, se recebem mais num certo mês do que noutro. O cliente deve disponibilizar todas as informações necessárias, sempre recorrendo com a comprovação e veracidade dessas informações. Os limites aqui neste caso são impostos consoante, lá está, a avaliação que é feita dos vossos rendimentos. Modalidade de reembolso de empréstimo vai sempre ser tendo em conta a vista a prevenir ou a regularizar situações de incumprimento de outros contratos de crédito, como há pouco que falámos, na consolidação ou refinanciamento de contratos. Os limites também não podem envolver outros cartões de revolving, neste caso cartões de crédito. Portanto, é preciso ter atenção quando se contrata um crédito, se temos já outras modalidades de reembolso também em questão. As consequências. As instituições apenas devem conceder crédito se resultar da avaliação positiva da solvabilidade, que é provável que o cliente que neste caso que cumpram todas as obrigações decorrentes do contrato de crédito. Se caso seja recusada a concessão do crédito ou o aumento do montante do total do crédito com base na avaliação da solvabilidade da instituição, deve, sem demora injustificada, informar o cliente bancário desse fato, como já vos tinha mencionado. As instituições só estão obrigadas a informar o cliente nas razões de recusa do crédito e ainda se o resultado da avaliação da solvabilidade seja positivo ou negativo para aumentar ou baixar o crédito.